Sejam bem-vindos, eu sou Alexander Spooner, sou advogado especializado em direito imobiliário. Reforma tributária para imóveis, aonde ela se aplica? Pessoal, reforma tributária está aí, chegou 2026 e ela vai sair, ela vai começar a ser aplicada e a fiscalização nos imóveis vão ser mais assíduas pela Receita Federal, pelo governo do estado e até pelo município. A gente precisa ficar muito atento ao que vai acontecer a partir de agora. E eu vou falar aqui alguns pontos mais relevantes para o empresário e para a pessoa física ficarem muito atentos a isso. A gente, quando fala em reforma tributária, já logo pensa que, minha empresa, eu trabalho CLT, ou eu tenho uma empresa que não vai precisar se adequar, etc. Mas se você tem um imóvel, está pensando em comprar um, ou tem um imóvel de locação, com certeza a reforma tributária ela vai impactar você agora nesse ano de 2026. Primeiro ponto da reforma tributária é a gente entender que os impostos na compra e venda, eles não vão mudar, eles vão continuar a mesma coisa. Contudo, a fiscalização ela vai ser mais assídua. A gente vai ter uma comunicação na hora da venda. Tudo isso vai ser direcionado direto do cartório para a Receita Federal. Ou seja, qualquer tipo de transação ela vai ser comunicada. Na verdade, isso já vinha sendo feito, mas agora com a fiscalização vai ser muito mais assídua, vai ser muito mais ali no sentido de que antes não chegava até mim, mas agora vai chegar. Então tem que ficar atento a isso. Essa história de vender o imóvel por um valor e depois passar a escritura por outro valor, isso não vai poder acontecer mais. Então, a gente tem que entender que vai ter diferenciações ali naquele valor que você lança no seu imposto de renda, vai ter lucro imobiliário. Existe agora, inclusive, a possibilidade de você aumentar o valor do seu imóvel no seu imposto de renda, desde que você não vai fazer a venda nos próximos 5 anos. Então, se você tem um imóvel com valor baixo, lança valor baixo no seu imposto de renda e você quer atualizar esse valor para não ter lucro imobiliário, aquele que você paga ali de 15 a 22% na hora da venda, você pode fazer isso no seu imposto de renda, mas, contudo, não poderá vender nos próximos 5 anos. Fazendo isso agora, você vai pagar só 4%. Se você for vender por um valor maior do que está declarado no seu imposto de renda, com certeza você vai pagar aí de 15 a 22%. Então isso é muito relevante. Tenham atenção a isso, revisem imposto de renda, qual o valor lançado, para não ter problema numa hora da venda, e já se programe se lá na frente você pretende fazer uma venda, já se programe para que seja feita essa atualização nesse momento. Existe uma lei nova que dá essa permissão, já vai estar em vigor agora em 2026, e então ela vai possibilitar tudo isso. Além disso tudo, a reforma tributária ela impacta nas questões de locações, que também agora vão ser fiscalizadas. Mas como que elas vão ser fiscalizadas? Recentemente, em 2025, a gente teve uma mudança da numeração da matrícula. Hoje, todo o imóvel ele tem um código nacional. Ele não é só mais o número da matrícula ali. Então, com esse código, ele vai ser vinculado à Receita Federal dentro do seu imposto de renda e a Receita vai fazer um mapeamento de todos os imóveis. Seja ele regularizado, ou seja, com matrícula, tudo certinho no seu nome, ou seja ele irregular. A Receita vai lá, vai ver o que tem naquele imóvel. Ora, aquele imóvel ele é usado por uma empresa, tem um alvará de funcionamento, ou aquele imóvel reside uma família, etc. Se a Receita descobrir que aquele imóvel ele é uma locação e essa locação ela não é lançada, né? Então esse imóvel está no seu nome, mas você recebe locação e não lança no seu imposto de renda, você não paga tributo sobre isso, com certeza a fiscalização da Receita Federal vai vir e vai tributar em cima. Então,
pessoal que é dono de imóvel de locação e não faz lançamento das locações no imposto de renda, não paga imposto sobre locação, com certeza vocês vão ser fiscalizados. Fiquem atentos a isso, porque a Receita Federal ela vai vir em cima e vai tributar a locação. Tanto de quem paga, tanto de quem recebe, ou seja, se você é dono ou se você é locatário, né? Você é inquilino daquele imóvel. Tem que ficar muito, muito atento a isso. Toda essa fiscalização, essa mudança que houve na numeração da matrícula não foi por acaso, não foi só para termos um sistema único de imóveis aqui no Brasil. Não foi só por isso, mas foi para te fiscalizar e para depois te supervisionar e para depois te tributar. Então tem que ficar atento a isso, se organizar essa documentação para aquelas pessoas que têm imóveis irregulares, ou seja, que não têm documentação, também toda essa fiscalização vai vir em cima. Ah, eles vão me tributar se eu não tiver regularizado? Não, mas o que acontece? Se não for você, o dono lá na matrícula, esse imóvel tem outra pessoa que é dono, né? Então, às vezes eu tenho um contrato de gaveta, esse imóvel não está no meu nome, mas está no nome do João, que foi o João que me vendeu, e eu não registrei, não deixei no meu nome. O que vai acontecer? Vão tributar o João vai ir direto para você. E aí vai ser, imaginem só o problema que vai ser tudo isso, né? Todo mundo vai ser fiscalizado, todo mundo vai ser autuado, e aí vocês, a pessoa que tem um imóvel que não está regular, que não está no nome, o outro vai tomar uma multa, vai agir contra você, e então isso vai virar um grande problema. Toda essa questão da reforma, ela está muito em alta, muito sendo falada agora. A gente tem que ficar atento, se informar. Essas são as principais questões, né, em relação às questões imobiliárias. A gente tem também, a título de informação, isso vai mudar um pouco o mercado imobiliário, porque a forma de tributar as empresas, as construtoras, as incorporadoras, tudo isso vai mudar. Vão ter formas em que vai acabar aumentando o valor do imóvel. Isso é bom para quem já tem um imóvel, eventualmente, mas isso também para as empresas é muito relevante, porque isso, uma vez que se muda, que se altera a forma como se tributa um negócio, uma empresa, com certeza isso vai impactar no valor final para o consumidor. Aí aquelas pessoas que compram imóveis na planta, que compram imóveis que vão ser entregues daqui a algum tempo, também devem se atentar a isso no contrato que é fechado lá com a construtora. Porque tudo isso vai alterar no preço. Às vezes a gente dá um valor de entrada, vamos supor, 10 mil reais de entrada, o valor do imóvel é 100 mil reais. 10 mil reais de entrada, o restante financia e o restante lá na frente na entrega ele vai ser financiado. Como que vai ser atualizado esse saldo? Tudo isso tem que ser verificado no momento da compra. Então é muito importante, e a reforma tributária ela entra aqui porque vai mudar a forma de tributação de todos esses empreendimentos, tá? Uma outra informação também que é bem relevante para quem tem imóveis e que esses imóveis eles vão fazer parte lá na frente de uma sucessão, ou seja, num eventual falecimento. Se eu venho a falecer, o que vai acontecer? Como é que meus herdeiros vão ser tributados? Hoje a gente paga 4%, mas a gente tem um aumento a partir de agora progressivo de alíquota que pode chegar a 8%, ou seja, vai dobrar. A gente paga hoje 4% e nós vamos pagar 8% mais adiante. Então, qual é o momento da gente fazer o planejamento familiar, da gente fazer o planejamento sucessório na realidade? Como que vai ser a divisão dos meus bens? E para além da tributação, a gente tem que fazer o planejamento familiar também, para quem eu quero deixar esse imóvel, o outro, a minha empresa, etc. E então a gente vai ter um aumento substancial do imposto de doação e do imposto sobre transmissão por morte, ou seja, ele pode chegar a até 8%.
Para imóveis, obviamente, eles têm parâmetros, vai de 2% a 8%. Então isso vai aumentar substancialmente aqui no estado de São Paulo. Em outros estados, a gente também vai ter diferenciações de alíquota, isso vai alterar de acordo com o valor do imóvel. Mas uma informação muito relevante é que, a partir de agora, há a possibilidade desse imóvel ser tributado pelo valor de mercado e não mais pelo valor venal. Então, se ainda você está vendo esse vídeo em tempo, né, da reforma ser efetivamente aplicada em relação à tributação, tome uma atitude agora, porque antes que esse imóvel possa ser tributado sobre o valor real de mercado dele e não pelo valor venal, ou seja, vai ser feita uma avaliação e se o imóvel tem um valor venal de 500 mil, mas na realidade ele vale 1 milhão como valor de mercado, aproveite agora para você pagar menos, uma alíquota menor, do que lá na frente só poder pagar sobre o valor de avaliação. Tudo isso vai mudar, tudo isso é o que vai alterar a reforma tributária em termos do direito imobiliário especificamente. Aqui eu dei um panorama geral de algumas coisas que vão acontecer, mas tem que ficar muito atento a isso. Isso ainda pode ser alterado, algumas coisas, e então é importante, antes de fazer qualquer transação, compra e venda, doação, questões de locações também é muito relevante, tem que sempre acompanhar para ver o que vai acontecer, em que pé que nós estamos nisso, para que na hora de você ser fiscalizado e tributado efetivamente, você pague o imposto correto. Afinal de contas tem que pagar, mas tem que pagar da forma correta, porque se paga errado a menos, vai ter que pagar a mais com multa. Se pagar errado a mais, depois você vai ter que entrar pedindo o dinheiro de volta. E para receber do fisco é muito complicado, é muito demorado. Então, busque alguém da sua confiança, alguém que possa lhe ajudar a entender melhor a reforma tributária em relação aos imóveis e tome já as devidas providências para que você não pague imposto nem a mais, nem a menos, mas da forma correta a partir de agora. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal aqui embaixo e me siga nas redes sociais para mais vídeos como esse. Obrigado!